História do Caboclo Pena Branca. Pena Branca nasceu aproximadamente em 1425, na região central do Brasil, hoje entre Brasília e Goiás, onde seu pai era o cacique da tribo. Era o filho mais velho de seus pais e desde cedo se mostrou com um diferencial entre os outros índios da mesma tribo. Era de uma extraordinária inteligência. Na época, não havia o costume de fazer intercâmbios e trocas de alimentos entre tribos. Apenas algumas tribos faziam isso, pois havia uma cultura de subsistência. Mas o cacique Pena Branca foi um dos primeiros a incentivar a melhora de condições da tribo, e por isso assumiu a tarefa de fazer intercâmbios com outras tribos. Quando Pena Branca fazia uma de suas peregrinações, ele conheceu na região do Nordeste brasileiro, hoje Bahia, uma índia tupinambá que viria a ser a sua mulher. Chamava-se Flor da Manhã, a qual foi sempre o seu apoio. Como cacique tupinambá foi respeitado pela sua tribo de tupis, assim como por todas as outras tribos e principalmente a maior rival, os caramurus, que após a chegada dos portugueses se uniram aos tupinambás, nascendo então outra nação indígena, a nação Caramuru Tupinambá, na qual Pena Branca passou a ser o cacique geral. Apesar disso, continuou seu trabalho de itinerante por todo o Brasil na tentativa de fortalecer e unir a cultura indígena. Certo dia, Pena Branca estava em cima do Monte Pascoal, no sul da Bahia, e foi o primeiro a avistar a chegada dos portugueses com grandes cruzes vermelhas no leme. Esteve presente na primeira missa realizada no Brasil pelos jesuítas, na figura de Frei Henrique de Coimbra. Desde então, procurou ser o porta-voz entre os índios e os portugueses, sendo precavido pela desconfiança das intenções daqueles homens brancos, que ofereciam objetos como espelhos e pentes para agradá-los. Pena Branca aprendeu rapidamente o português e a cultura cristã com os jesuítas. Teve grande contato com os corsários franceses, que conseguiram penetrar, sem o conhecimento dos portugueses, na costa brasileira, muito antes das grandes invasões de 1555. Aprendeu também a falar o francês. Os escambos, comércios de pau-brasil entre índios e portugueses, eram vistos com reserva por Pena Branca, pois ali começaram as épocas de escravidão indígena, e a intenção de Pena Branca sempre foi a de progredir culturalmente com a chegada desses novos povos, aos quais ele chamava de amigo. Cacique Pena Branca faleceu no ano de 1529, com 104 anos de idade, deixando grande saudade a todos os índios do Brasil, sendo reconhecido na espiritualidade como servidor na assistência aos índios brasileiros, junto com outros grandes espíritos como Cacique Cobra Coral e Cacique Tupinambá. Apesar de não ter conhecido o padre José de Anchieta em vida, já que este chegou ao Brasil em meados de 1554, Pena Branca foi um dos espíritos que ajudou este abnegado jesuíta no seu desligamento desencarnatório, e por isso o padre José de Anchieta trabalha atualmente em conjunto com o mestre Pena Branca. Que a sabedoria, o amor, a luz do caboclo Pena Branca esteja presente sempre em seus corações.